Agora a gente muda de assunto. A economia brasileira cresceu no primeiro trimestre do ano. O Produto Interno Bruto avançou 1,9% segundo o IBGE. O resultado mostra uma forte aceleração da atividade econômica após um leve tombo nos últimos 3 meses do ano passado. A gente vê aqui no nosso gráfico. O desempenho veio bem acima do esperado pelo mercado, que projetava uma alta de pouco mais de 1%. Em valores correntes, o PIB do primeiro trimestre chegou a 2 trilhões e 600 bilhões de reais. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a economia brasileira cresceu 4%. A agropecuária impulsionou o PIB brasileiro nos primeiros 3 meses do ano. Sozinho, o setor respondeu por quase 80% de todo o crescimento da economia no período. Ao vivo, o Gabriel Sena explica esse salto. Boa noite, Gabriel. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O setor agropecuário teve uma alta de 21,6% nos primeiros 3 meses do ano. Esse foi o maior avanço para o setor desde o quarto trimestre de 1996. Em relação ao primeiro trimestre de 2022, o crescimento foi de 18,8%. A alta foi impulsionada principalmente pela safra recorde de soja neste ano, com uma estimativa de crescimento de 24,7% em comparação com a colheita anterior e pelo aumento de 8% na projeção para a produção de milho. As duas culturas representam metade da atividade agropecuária anual brasileira. Para a economista da Tendências Consultoria, Gabriela Faria, o crescimento no abate de bovinos e de frango também surpreendeu. O abate de bovinos ele aumentou 3%, mesmo com o embargo das exportações para a China, né, que aconteceu durante todo o mês de março. Já o abate de frango ele foi motivado principalmente por maiores exportações em decorrência de casos de gripe aviária que estão acontecendo no mundo todo, e isso motiva uma maior produção brasileira e, com isso, uma maior exportação para diversos países, né? Bom, e apesar da alta expressiva na produção de grãos, os números não se refletem na rentabilidade dos produtores. Isso acontece, segundo o economista, por conta dos preços do mercado internacional que estão mais fracos nesse ano. No ano passado, os preços dos grãos estavam muito altos por conta da questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. E aí, depois que isso se normalizou, então, quando você compara, né, preços desse ano com preços desse mesmo momento no ano passado, eles estão muito mais baixos. E isso acaba pressionando, sim, o quanto que o produtor ganha vendendo esse grão, né? Então, ele tem uma grande produção, mas um preço muito mais baixo para vender isso. Bom, os próximos trimestres também devem ser positivos. Há boas perspectivas para as colheitas do segundo e terceiro trimestres, como cana-de-açúcar, café e a segunda safra de milho. Bruno. Obrigado, Gabriel. Boa noite para você. Agora que a gente analisou bem de perto o impacto da agropecuária no PIB deste trimestre, a gente passa a olhar para outros setores que também foram impulsionados por esse resultado. Quem vai detalhar para a gente é o Edivaldo Dondossola, ao vivo do Rio de Janeiro. Boa noite, Dondossola. Oi, Bruno. Boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. Um outro grande destaque no PIB veio dos serviços, setor que tem um enorme peso na economia e que continuou positivo, avançou 0,6%. Esse hotel aqui no Rio, por exemplo, precisou contratar mais funcionários nesse primeiro trimestre para dar conta da alta na demanda. A gente ficou esses 3 primeiros meses do ano com o hotel basicamente cheio, né? A gente teve período de férias, verão, que é sempre o Rio de Janeiro muito procurado, carnaval, e se esticou um pouquinho ali até o comecinho de março. É bom ver o hotel cheio, a economia girando, é satisfatório. Os serviços também tiveram influência principalmente do grupo de transportes, que cresceu tanto no setor de cargas quanto de passageiros. O consumo das famílias, que é outro bom termômetro para analisar como anda a economia, avançou 0,2%. Resultado positivo, mas um pouco menor que o do último trimestre de 2022. Especialistas dizem que isso pode ser já um reflexo do aumento de repasses de benefícios sociais. Na transição do governo anterior para o atual, nós também tivemos uma série de estímulos, principalmente na parte de transferências e aumento de gastos públicos.
E isso dá alguma sustentação ao mercado de trabalho e dá alguma sustentação ao consumo das famílias. Então, a despeito da gente ter, sim, uma velocidade de crescimento do consumo menor do que foi observada no segundo semestre do ano passado, ainda temos crescimento de consumo. A indústria, mais uma vez, não cresceu, variou para baixo em 0,1%. Essa queda se deu principalmente pelo setor de construção, que mostrou um encolhimento de 0,8%, puxado principalmente pelo alto patamar da taxa de juros, que também influenciou na queda das importações, o que mostra a fraqueza da atividade doméstica. Redução também nos investimentos, queda de 3,4%. Os especialistas querem saber agora como o PIB vai se comportar nos próximos trimestres sem esse impulso todo da agropecuária, como o Gabriel Sena mostrou para a gente agora há pouco. Você tem um choque agrícola muito grande. Então, o desempenho do PIB no primeiro TRI, ele está, em alguma medida, maximizado por essa questão inusual. O que nós esperamos para frente é uma desaceleração de crescimento, quanto mais se nós limparmos esse choque agrícola que aconteceu no início do ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viu o resultado do PIB como sinal da recuperação da economia, mas disse que é preciso cautela para começar a planejar o futuro. Nós temos aí uma oportunidade muito boa, porque a inflação está vindo controlada, né? Juro futuro caindo bastante sensivelmente, o que abre uma janela de oportunidade importante para a política monetária. O esforço fiscal continuará sendo feito até o final do ano para garantir os resultados do novo marco fiscal, né? Então tudo isso vai se combinando virtuosamente para que nós possamos entrar num ciclo de desenvolvimento sustentável. Obrigado, Dondossola. Boa noite para você.